Noite a todos. Estamos recebendo agora Daniel Ciribelli. Leandro, e aí, Oi, pessoal? tudo bem, rapaz? Bom demais, meu amigo, bom Vamos demais. começar nossa live espiritual agora. Espiritualíssima. Transição planetária, isso aí. É isso aí. Galera, bom, para quem segue o meu canal, para quem está chegando agora e não conhece o Daniel, queria que o Daniel se apresentasse agora um pouco e falasse um pouco sobre o panorama de trabalho e de atuação dele neste planeta. Massa, massa. Pois é um prazer estar aqui novamente com você, Leandro, com o pessoal. Ana chegou, Drica. Ó, Oi, eu Drigo, oi, tenho, Ana. eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre espiritualidade, sobre expansão de consciência, falo sobre viagem astral, sobre sonhos lúcidos, esse contato que nós temos conosco e que de nós parte para o mundo. E isso é o que eu tenho feito ao longo de. Acho que tem uns 2 ou 3 anos que eu ando fazendo isso. E é algo de coração para a humanidade. É isso, meu amigo. Tá dando para ouvir direitinho aí? Legal. Tá Legal? dando pra ouvir perfeito. Tá me Massa. ouvindo? Tá bom. Tava ouvindo um violãozinho aí quando começou. E aí, pessoal, quem acompanhou o pôr do sol agora há pouco? Eu não acompanhei, espero que me digam, porque tinha um prédio aqui na frente, uma casa, e ficou só a aura assim do sol, não consegui percebê-lo. Alguém aí viu o pôr do sol? Massa. Eu não pude ver. Aqui Hum, tá tudo, hoje tá tudo nublado aqui. A gente tá numa serra no Ceará. Hoje, geralmente o pôr do sol daqui é lindíssimo, mas hoje tá tudo nublado. perfeito. Aqui tá um pouquinho, mas deu pra ver a aura aqui no Maranhão. Massa. Dando umas Bom, travadinhas aqui. para quem tá chegando agora, um dos intuitos desse bate-papo, desse diálogo interplanetário, né? É um nome, é um nome alegórico, mas ao mesmo tempo ele faz muito sentido, tem muito a ver, né? Faz. Eu acho que 2020 foi um ano, de todos os anos que a gente teve agora na nossa parca existência. Eu acho que 2020 foi um ano muito interessante, muito importante para um tipo e um nível de conexão e de compreensão das coisas que estão acontecendo à nossa volta, que e também de a compreensão do mundo, de como funciona esse contato e essa comunicação com o mundo espiritual, seja ele o que ele represente para você que está assistindo aí, né? Assim, na É isso. verdade, em outras palavras, né? O mundo espiritual ele nunca esteve tão em alta como Tão agora pertinho, né? Tão em pertinho. 2020. Pois é, por mais que a gente esteja passando por uma série de situações adversas que muitas vezes até nos convencem o contrário, né? No início do ano passado, em janeiro e fevereiro, eu acredito que muita gente teve uma sensação parecida, que era quando estava começando esse lance da pandemia e tudo mais, a sensação de afastamento e a sensação de solidão, sabe? E a sensação de uma coisa silenciosa que meio que estava Todo mundo em casa. latente ali. Todo mundo em casa. Foi uma coisa que acabou obrigando todo mundo a refletir de alguma forma e todo mundo a pensar no que estava acontecendo de fato ao seu redor. Você sentiu isso também, ô Daniel? Senti bastante. E eu acho que ficou essa questão toda do. A gente vem conversando sobre planetária, o mundo vem conversando sobre isso já há algum tempo. A gente vem lapidando essa história, essa questão dos novos espíritos com a levada diferente, uma levada evolutiva que veio para a Terra para poder trazer essa expansão de consciência e também mostrar para as pessoas, ó, a gente precisa mudar, nós precisamos de outra orientação, precisamos direcionar melhor os nossos pensamentos, precisamos de um monte de coisa.
E esse momento que a gente viveu em 2020 e ainda estamos vivendo agora, e espero que a resolução disso tudo ficou evidente essa transição, ficou evidente o quanto precisamos melhorar, porque a gente vem falando disso há muito tempo, a humanidade vem trabalhando isso há um tempo, e agora veio esse boom, ó, não é assim, muda tudo, se continuar não vai dar certo, as coisas precisam de renovação, vocês precisam mudar a consciência, botar a mão na cabeça, serem mais empáticos, olharem para os problemas dos outros. E em 2020 a gente viu muito isso. Nós tivemos muito que olhar para os problemas dos outros. Muitas pessoas, muitas coisas aconteceram, muitas coisas negativas, e nós precisamos ficar aqui, ó, espectadores, e também participando desse processo todo. Mas eu observando a vida das pessoas, o quanto a questão do Covid, né, modificou as nossas vidas, né? E agora a vacina. Espero que dê certo. Vai dar certo. Sim, vejo sim, muito por esse lado. com certeza. Eu acho interessante porque essa coisa da gente falar sobre espiritualidade, né? Para muita gente chega até ser um tabu, né? Alguma coisa que, tipo, parece viagem, parece coisa meio maluca. Mas eu acho engraçado que a percepção existencial da gente, ela tem vários níveis e ela tem vários símbolos também. Inclusive, na minha concepção particular e individual, Daniel, Sim. Isso eu estou falando de maneira introdutória para quem está entrando e assistindo a gente e que não está entendendo ainda sobre o que a gente está falando, né? Falar sobre a transição do planeta, né? Sobre o momento diferente que o planeta tá passando, e falar também sobre a consciência do que, se e como funciona esse mundo espiritual, tudo isso pode passar por perspectivas muito diferentes e muito particulares. É claro que as religiões, elas são instituições que elas acabam norteando, algumas positivamente, algumas nem tanto, principalmente quando há um grande envolvimento político, né? É claro que as religiões acabam norteando essa parte desse processo teórico de comunicação com o mundo espiritual. Mas eu acredito que todos os símbolos que fazem sentido para a gente e nos aproximam dessa comunicação com o intuito de evolução do planeta, de desenvolvimento e de troca e de união, né? Eu acho que todas essas linguagens, elas são válidas. Inclusive as linguagens que não se auto-intitulam religiosas, né? Exato. Por exemplo, por mais que Carl Sagan tenha sido um dos maiores cientistas da história e fundador de várias cadeiras sobre ceticismo e sobre questionamento das questões a partir da perspectiva científica, né? Ele também fazia um paralelo existencial sobre aonde vai dar tudo isso, né? De onde viemos e para onde iremos. Para onde, né? iremos, exatamente. Claro que eu falei de maneira bem superficial, mas quem der uma pesquisada sobre a obra e sobre a vida, principalmente um livro muito bom que ele tem, um dos mais famosos, né? Que se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro, Daniel. É uma perspectiva científica sobre várias vertentes da espiritualidade, só que no final ele deixa as pontas soltas. E ele deixa as portas abertas, né? Como é comum de toda averiguação científica, que é não ter certeza de nada, é claro. Claro. Né? Eu sei do que eu posso não ter certeza e tudo mais, mas do que eu tenho certeza ainda exatamente. Pois é. E acho que nós estamos, na verdade, nós como humanidade, como seres que estamos aqui no planeta, caminhando por aqui, nos valendo das belas paisagens, de todas as coisas que existem por aqui, e acho que nós temos uma coisa em comum, que é viver em paz, sabe? Viver em paz, sem guerras, que a gente possa, um mundo onde nós possamos bem, onde nós possamos
entender as pessoas, entender o outro, respeitar as pessoas, respeitar os momentos, um mundo ecológico. E é disso que esse é um sentimento geral. Eu espero, quer dizer, eu espero que seja um sentimento geral, de verdade. E nesse sentimento de renovação, onde nós queremos um planeta novo, nós temos que fazer por onde, não é? Fazer por onde? A espiritualidade, essa ideia de espiritualidade, seja como ela for para você, seja como ela for para as pessoas, ela precisa nos colocar em contato com algo maior. E esse algo maior também está dentro de nós. A, a, a tua conexão tá falhando um pouco, Daniel. Tá falhando? Ainda tá? Tá dando para Tá ouvir? dando uns pequenos. Tá dando pra ouvir, mas tá dando uns É? cortezinhos de vez em quando. Como é que tá aí, pessoal? Tá dando uma falhadinha. Tá, né? Deu para pegar o que eu disse um pouco? É, voltou. Ficou melhor. Voltou. Ficou melhor? Pois é, eu estava aqui falando sobre esse nosso sentimento de fazer as coisas darem certo. E agora, como é que tá? Deixa eu pegar aqui, peraí. Agora tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Muito bom, muito bom. Pois é, no início, vai me falando aí se estiver tudo bom. No início quando Tá tudo começou, ok. quando começou a quarentena, lá, início ali de 2020 e tal, no meio mais ou menos nós tivemos a oportunidade, minha esposa, eu, uma galera, de poder ajudar as pessoas que estavam nas ruas e que não tinham nem como pedir dinheiro, porque não tinha como, estava tudo fechado, não tinha como ela nem comprar nada, estava tudo fechado, né? E aí ficamos pensando, poxa, como o mundo é desigual, como o mundo é desigual e essa falta de empatia e de conexão com a espiritualidade faz com que a gente fique cada vez mais enfiado num sistema que não ajuda as pessoas, né? E aí nós fomos a campo ajudar uma galera e uma das coisas que eu percebi conversando com os moradores de rua, conversando com esse pessoal, é que eles não estavam ali à toa. E tinha uma coisa interessante e que não é positiva, mas que nos mostra, que nos evidencia esse abandono consciencial, esse abandono até das pessoas, da conexão das pessoas para com as outras, que muitos estavam na rua porque não conseguiam ficar em casa, porque as pessoas em casa eram intolerantes, entende? As pessoas em casa não aceitavam elas como elas eram, como elas queriam ser. E aí e as pessoas iam ficando deprimidas, começavam a se envolver com drogas e acabavam por morar na rua. Muitos nos relataram isso, sabe? Mostraram isso pra gente. E a gente ficou pensando, caramba, o simples ato de amor resolveria muitas das coisas, né? E eu acho que o que a gente vem debatendo muito aqui e que foi muito falado nesse 2020, espero que seja um enfoque de 2021, é o amor. Essa conexão espiritual que desenvolve o nosso coração e que nos torna mais amáveis, mais simpáticos com o mundo. O que você pensa sobre isso? O grande lance da... Não, o grande... isso principalmente, né? O amor, ele sempre é e sempre será, sempre foi e sempre será a grande mágica real que existe de construção e de transição, né? Para mim, o lance da transição desse momento quando a gente fala transição planetária, né? Parece que é uma coisa de ficção científica, parece que é uma coisa que o planeta ele vai passar por uma nave, alguma coisa assim. Pode até ser que seja alguma coisa do tipo. Mas na verdade, eu acho que é isso que você falou, e o lance da consciência de unidade. A falta da consciência de unidade entre todas as pessoas e os seres, claro, respeitando todos os níveis de compreensão, né? E todas as culturas, etc. A consciência de unidade, eu acho que é o principal tópico desse momento de transição que a gente está passando. E tá aí, não é coincidência, coincidências não existem. Teve que vir um vírus, né? Teve que vir uma situação adversa. O planeta não, as pessoas, a civilização, ela escolheu o caminho da dor para aprender, né? Escolheu o caminho da dor.
enfrentar uma situação adversa global, né? Que no caso é um cenário pandêmico, para conseguir compreender esse conceito de unidade. E engraçado que no começo da pandemia, eu tinha a sensação de que isso estava começando a ser compreendido Já, de alguma forma. você já E sentia a conexão, depois, né? principalmente aqui no Brasil, pois é, mas depois, principalmente aqui no Brasil, né, a coisa degringolou de um jeito que foi se afastando bastante, sabe? E colocando a gente num cenário que tende, de certa forma, para momentos pessimistas. Para Isso momentos. a Exatamente. gente Até é porque essa inegável, ideia. apesar da gente não querer puxar para esse lado. Mas acho que como você colocou, vem muito essa ideia de somos todos iguais. Não, não somos todos iguais. Somos muito diferentes. E o que temos que, por Sim, exemplo, as pessoas ficaram muito em casa, em 2020 agora, 2020 ficaram muito em casa. E quando você para e tem que lidar consigo mesmo, aí a gente começa a perceber o quanto o interno é complicado e o quanto temos que mudar. E muito disso de ficar em casa, de ter que lidar conosco, de ter que parar e ficar refletindo sobre a nossa vida, sobre o que vamos fazer, né? Muito disso ficou muito em evidência. Essa questão de não somos todos iguais é justamente essa ideia de que se não somos todos iguais, então o outro tem algo para mim e eu tenho algo para o outro, porque não somos iguais. Temos muito que aprender. Essa questão de unidade, ela mostrou isso pra gente, né? Essa situação toda veio para nos mostrar um pouco disso. E ficou tão evidente, mas tão evidente, que agora, vindo a vacina, ainda assim tem um monte de problema. Né? A vacina se tornou um problema. Né? Então, por que essa ideia toda? Eu fico me perguntando sobre isso. Sobre de onde vêm esses problemas da sim. E consciência. o momento que e o Então, momento que Ana, ressignificou bastante. te amo, irmãzinha. Oi, oi, oi. E o momento que também nos obrigou a ressignificar a percepção sobre a nossa existência, né? Porque a partir de agora a gente entende não só a nossa fragilidade, né, nesse É, planeta, mas também o fato de que a ilusão do controle, ela é uma coisa muito, muito presente, né? Você achar que você tem realmente controle das situações e que tá tudo dentro de uma agenda, de um sim, planejamento, essa foi a maior chacoalhada de 2020. sim, exatamente. E aí vem Só um instante que passou um pessoal aqui. E aí? É ao vivo, gente, é ao vivo. Também amamos vocês. É Então, live. né, é live, é live. Lidar com os medos, não é mesmo? Lidar com os medos. O que você falou sobre essa questão de ter sentido antes, e imagino que seja uma questão de realmente sensibilidade para com a natureza, de sentir as mudanças, elas nos traz justamente essa questão de lidar com o medo. Porque tem acontecido uma coisa. Um ponto é nós ficarmos na nossa vida lidando com os nossos problemas, com as nossas soluções. E o outro ponto é quando o mundo inteiro está pensando algo parecido e isso nos sufoca. Né? E a gente tem que, às vezes... E essa live é um pouco para isso, para que a gente respire um pouco, né? Para que a gente... Vamos respirar um pouco, vamos falar sobre consciência, vamos tentar aqui resolver algumas coisas nas nossas vidas. Ver isso aí. Sim. Bom, tá legal a conexão aí, gente? É que a internet aqui no Maranhão ela é um pouquinho ruim. Ela tá um pouquinho instável, mas tá dando para te ouvir bem. Legal. Então, esse é o De ponto. vez em quando dá uma travadinha no vídeo, mas tá rolando. Boa, boa, boa. E eu vi muito, Leandro, você falando sobre mindfulness. E eu achei um termo tão Ah. interessante que eu fui pesquisar sobre o assunto. E me encantei com o assunto. Fala um pouquinho pra gente o que é mindfulness. Mindfulness. É. Na verdade, isso vem de várias culturas. Eu acabei de concluir uns cursos agora Uhum. para legitimar
formalmente alguns processos que eu venho passando e algumas atividades que eu venho exercendo também, né? Eu senti essa necessidade de formação. Ou Vipassana, ou atenção plena, é Uhum. uma, é uma filosofia também existencial, né? Que fala sobre o momento presente e sobre como, na verdade, por si só, eles são um agrupamento de técnicas e, Aham. consequentemente, uma Muito bom. filosofia de vida para a gente compreender como a gente se mantém no momento presente, né? Mas mais importante do que isso é compreender que nós só temos o momento presente agora. E isso está Isso. em várias crenças, várias filosofias que existem. Especialmente aqui o mindfulness, que ele bebe mais é do budismo, né? Tibetano, Lidar com ansiedade. porque que lida com ansiedade e que ele explica que, na verdade, uma das principais razões e uma das principais bases de todos os nossos problemas nesse planeta é justamente o fato da gente não conseguir se manter no momento presente. Da gente estar Conectado. preso, muitas vezes, em questões do passado e da gente estar prospectando, muitas vezes, quase todas as vezes de maneira inútil ou irrelevante, questões do futuro. E aí não vive a realidade. Não, O não, início de não, não 2020, contempla. pois é, o início de 2020 é muito legal quando você consegue fazer isso com um mentor ou com um professor ou alguma coisa do tipo, né? Mas 2020 foi o nosso professor, porque ele ensinou a gente na marra, né? Agora pegando o gancho do que você falou, que esse lance do autoconhecimento Uhum. é precisamente a ferramenta fundamental que a gente tem para uma comunicação com o planeta, com Gaia, com Deus, Buda, Alá, Kurt Cobain, enfim, quem você achar que Boa, simbolize a, que a simboliza. quem você achar que simbolize a vertente de comunicação que você precisa para trazer algum tipo de evolução e desenvolvimento para esse planeta e para você. Não que seja obrigação individual de cada pessoa trazer evolução e desenvolvimento para o planeta. Não que seja uma grande obrigação, né? Mas é Aham. um dos Mas breves no mínimo não propósitos atrapalhar. que a gente tem. Pelo menos não atrapalhar. É, Pelo menos não atrapalhar. a, a, é muito Tá. interessante, Daniel, Vai lá. porque e muito louco também. Porque quando a gente começa a pensar sobre o assunto, né? E eu já Uhum. me vi nesse lugar muitas vezes, de, de achar que não vai dar em nada, ou achar que é bobagem, ou achar que talvez seja um mundo tão vasto que ele seja incapaz É, de uma ser gota no oceano. compreendido, de ser alcançado. Aí eu pensei, nossa, é inútil começar a falar sobre o assunto, e é prolixo, e é antididático. Mas principalmente nesse ano de 2020, que foi o ano que eu mais me aproximei disso, que eu mais tive a oportunidade de me aproximar na prática. Eu sempre tive um grande contato, mas quando eu tive de fato a oportunidade e a vontade de me abrir e de experimentar alguns processos, foi Aham. que eu percebi que quanto mais a gente busca, mais a gente compreende, por mais que isso pareça óbvio, mas não é óbvio. Não é óbvio porque Sim, muita é gente que está verdade. assistindo esse vídeo, que tá assistindo essa live, provavelmente se questiona, ou está questionando a nossa pauta aqui, de alguma forma, por ser uma coisa transcendental demais, ou por ser uma coisa viajandona É, demais. Mas se aprofundando nisso, a gente percebe a conexão de tudo que existe ao nosso redor e de tudo que acontece ao nosso redor. E aí ao essa nosso busca redor. deixa de ser perda de tempo. Ela deixa de ser perda Verdade. de tempo, porque a gente começa a agilizar processos da nossa E vida, andar na compreendendo frente. alguns caminhos errados, né? Alguns caminhos, não caminhos errados, mas alguns caminhos que eles talvez façam a gente compreender as coisas de maneira mais difícil, mais dolorosa.
sim. Um tempo atrás eu tive um sonho muito legal. Foi um sonho bem complexo, assim, desses que muitos conhecem como sonhos lúcidos, esses que a gente pode interagir dentro do sonho. Ó, isso é possível, viu, gente? Você pode ter um sonho, ficar lúcido dentro dele e poder atuar dentro do seu sonho. Pode chamar de viagem astral também, né? E os sonhos lúcidos é comprovado cientificamente. Então, eu tive um desses sonhos lúcidos onde eu fiquei tão preocupado. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Tinha uma pessoa do meu lado, que eu tenho como meu mentor, ou como essa ideia de que tem alguém nos ajudando, e eu fiquei tão preocupado na hora, no contato com ele, de ficar perguntando, não, o que que eu devo fazer, o que que eu posso fazer, o que que eu posso melhorar, onde é que eu posso melhorar, isso e isso. Ele olhou assim para mim, ei, olha para frente. E eu não tinha olhado ainda para frente. Quando eu olhei para frente, tinha um pôr do sol maravilhoso. E ele, tá vendo? É só isso. É só você observar o pôr do sol. Para um pouco, relaxa. E aí eu, vou observar um pouquinho o pôr do sol, ver o que eu tenho a aprender com a natureza e com as coisas. Isso que eu estava falando sobre separar um pouco, viver no aqui e agora, lidar com você mesmo, que a meditação inclusive a gente está conversando muito sobre isso agora, meditar, observar, parar e perceber o mundo, perceber as coisas. Aí esse mentor falou isso comigo e eu fiquei refletindo um tempão sobre isso. Por quê? Por que eu fiquei refletindo sobre isso? Eu acho que muita gente aqui acho que vai se identificar. É que se a gente fica parado, estagnado, os problemas vêm. É sempre assim, né? Porque por que estaríamos aqui na Terra? Por que estaríamos aqui no planeta agora? Será que é para comer uma pizza? Será que é para tomar um refrigerante? E aqui eu não vou fazer propaganda para uma marca que eu gosto muito, vermelha e branca, de tomar de vez em quando. Mas será que é para isso? Que é para tomar um refrigerante? Será que é para isso que a gente está aqui? Para curtir um parque? Que é para ver uma vista? Que é para ir? Também estamos aqui para isso. Mas acredito eu, estamos principalmente aqui para evolução. E aí entramos mais uma vez na questão da transição planetária. Evoluir como indivíduo, evoluir como sociedade, evoluir como nação, evoluir como planeta. E os animais se incluem nisso também, todo o nosso ecossistema, todo o nosso bioma. E quando a gente sai dessa pauta na nossa vida, quando a gente para um pouquinho e não, quer saber, eu vou deixar isso de lado, vou postergar. Não, eu tenho esse medo aqui dentro, eu vou deixar de lado. Depois eu resolvo ele. Ou não, eu tenho que aprender isso, mas não, depois eu vou jogar um videogame agora em vez de aprender uma coisa interessante. E aí a gente vai deixando para frente acho que o planeta, Gaia, o universo, as interações sociais, a matemática da vida, ela vai percebendo, quer saber? Eu vou dar um problema para esse menino, para essa moça. Eu vou dar um problema para que ele possa refletir sobre a vida dele, parar um pouquinho e, eita, tem uma organização por trás, não é assim, eu não posso ficar o tempo inteiro parado, eu tenho que evoluir, eu tenho que conhecer as coisas, conhecer a mim mesmo. Então, se a gente ficar parado, acredito eu, não dá certo. Se a gente, essa questão de que você falou, mais uma vez, de parar, de observar o aqui e agora, isso é muito importante para que a gente possa ficar à frente dos problemas, né? A gente andar na frente, perceber as coisas. E isso aqui, a gente está conversando um pouquinho sobre autocura. Quando você desenvolve essa autocura, você está ajudando o outro. E você falou agora, Leandro, sobre essa questão de que realmente, se você não acha que você tem que vir aqui para mudar o planeta, que você não tem que vir aqui, não precisa realmente disso, de você mudar o planeta e fazer tudo. É que quando você olha para dentro de si, você já está fazendo essa modificação no planeta inteiro, porque as interações são micro. Elas são micro para depois serem macro, né? A gente viu muito isso agora com a internet. Sim. Caramba, a internet. Já aconteceram pandemias no futuro que nos mostrou muitas coisas que ficaram na história. Mas como agora, com a internet, para que a gente possa... A gente teve um papel de resolução de problemas e muitos tiveram um papel também negativo. O nível de tecnologia que a gente tem, o nível de tecnologia imprescindível, né? E sem precedentes. Sem precedentes. Não, com certeza. Eu acho interessante também, Daniel, nossa, é muito louco, porque a gente está fazendo diálogos interplanetários, que ele promete ter mais edições, eu espero eu. Todos somos a gente está fazendo a Ana falou. Todos somos um. A gente está fazendo uma
sobrevoando de maneira um voo panorâmico aqui sobre os assuntos, né? E a gente percebe como tem assunto para a gente se aprofundar, né? Como tem assunto e como tem de repente até pouco tempo para a gente falar, porque cada assunto desse aí seria uma semana de papo. Seria. E agora o que eu acho interessante sobre o que você estava falando é como, agora entrando no plano concreto, né? Uhum. A maneira que, de novo, Deus, Jesus, Gaia, Buda, enfim, a maneira com quem quer que você acredite que seja o seu guia, o seu mentor, o seu anjo, o seu mestre, ou a fonte da sua conexão com algum tipo de comunicação espiritual, a maneira que eles comunicam com você é através dos aspectos concretos nesse planeta. Então, com certeza, com toda certeza absoluta, essa comunicação ela advém da própria natureza, ela advém do próprio planeta. Sim, é natural. Uma das coisas... Hã? É natural. É isso tudo É natural. natural, é. E uma das coisas que a gente percebe nesse lance da atenção plena, né, da Vipassana, do Mindfulness, é o quanto a gente não estar no momento presente faz com que a gente não perceba essa comunicação. É interessante que a gente consiga, internalizar todos os nossos processos e a gente consiga ter uma grande comunicação interna. Mas quando a gente transforma essa comunicação interna naquele overthinking, né? Aquele, tipo, pensando num problema e no problema do problema e no porquê do problema do problema e no porquê do problema do problema e Uma assim pilha de sucessivamente, problemas, a gente vai diminuindo a frequência. E aqui eu falo na frequência no sentido como se fosse uma frequência de rádio, como se fosse a conexão com um outro telefone. A gente vai reduzindo essa frequência de maneira progressiva e gradativa. E para quem está assistindo a gente, fica uma dica, caso você se interesse por procurar esse tipo de comunicação ou por verificar na prática tudo isso que a gente está conversando aqui, é uma coisa essencial. A maior parte das experiências sobre transição planetária, elas são particulares e elas são individuais. Não adianta teorizar tanta coisa. Você precisa vivenciar na prática para você compreender do que se está falando. Se ficar só na teoria, na teoria realmente vai bater naquela coisa de tipo, nossa, esse assunto é muito viagem, eu vou desligar aqui e assistir a outra live. Exato, Mas a principal maneira e ferramenta e o mecanismo de você compreender quando essa comunicação está acontecendo são as sincronicidades. Estudando um pouco da cosmologia maia, os maias eles foram os principais cientistas que faziam esse vínculo, né, e esse diálogo de ciência versus espiritualidade. Estudando um pouco da cosmologia e da parada deles sobre o que eles compreendiam sobre essa relação, né, desses dois tópicos, ciências e espiritualidade, um dos assuntos mais abordados e principais foi a sequência da nossa vida em espiral e do planeta e de tudo que acontece. E que as sincronicidades, né, ou seja, sincronicidades, para quem não sabe o que esse termo significa, são eventos que acontecem de maneira sincronizada, coincidências. Tem Só que vídeo lá no aquelas canal coincidências que tem um nível de estatística muito baixo. Tão baixo que você fica olhando e falando assim, porra, isso não pode ser coincidência. Né? Isso tem que significar alguma coisa. Isso está significando alguma coisa, porque não é possível que isso seja coincidência. Ou quando você está num grande nível de comunicação com a natureza e com os mentores, etc., você vê essa coincidência, inclusive, se repetindo. Quantas vezes você perguntar. Então, perceber as sincronicidades no seu dia a dia e na vida é uma dos meios de você perceber que você está, de alguma maneira, alinhado com essa espiritual. Com essa espiral, perdão. E, consequentemente, se você está alinhado com a espiral, essa espiral do tempo, essa espiral de acontecimentos, essa espiral de comunicação, né, essa espiral progressiva do que acontece no planeta, isso significa que a gente está seguindo um fluxo e, consequentemente, a gente está fazendo, mesmo de maneira inconsciente, mesmo sob a luz da ignorância,
Luz Infinita a Dança. gente está fazendo o que tanta gente fala aí, que eu vejo tantos cursos e tantas classes de gente falando sobre encontre o seu propósito de vida, né? Vamos falar sobre o propósito de vida, né? E que eu ainda não assisti, quero assistir, mas já vi que uma das grandes sacadas daquele filme da Disney, do Soul, foi Sol. falar a vida além do propósito, né? Hum, A vida além do propósito. E foi uma coisa fantástica, porque era uma coisa que eu me questionava, e era uma coisa que e eu ainda não assisti, eu tô louco para assistir por causa disso, eu vi. principalmente. Eu vi o filme, Leandro. Inclusive, eu até anotei para falar aqui. Foi ótimo você colocar. Porque eu assisti, o filme é incrível, gente. Não vou dar nenhum spoiler aqui, porque é tão perfeito que eu vou dar nenhum spoiler. Deixa pra vocês assistirem. Disney Plus, né, Leandro? É no Disney Plus? Sim, sim. No Disney Plus. Tá no, Pois no é. Disney Plus, é. Aham. Deixa eu ver aqui, saiu um pouquinho. Tá. Você estava falando sobre ciência e espiritualidade. É, e uma coisa que eu gosto muito é o princípio da descrença. Ou seja, não acredite em nada do que estamos falando aqui. Isso aqui são apenas pontuações, pontos de vistas. Tenha a sua própria experiência. O princípio da descrença, gosto muito, Sim. porque ele nos coloca para refletir. Não, quer saber? O Leandro está falando sobre isso, o Daniel, tanta gente está falando, eu estou sentindo, eu vou testar. Eu vou fazer uma meditação, eu vou tentar me conectar comigo mesmo, vou testar. E nesse teste, é o que acontece com geral, e a gente percebe isso. Nesses testes, a pessoa percebe, uou, não, o mundo espiritual, eu estou sentindo, eu estou percebendo. E aí começa a ter as intuições, começa a perceber mais coisas do mundo. E falando sobre um pouco sobre essa questão de vibrações, de como essa questão que você colocou como rádio, né, que a gente vai sintonizando, que é uma vibração melhor e uma forma de sintonizar melhor do que a música. Deu pra Sim. pegar? Tava... Deu uma travadinha, mas eu peguei no final. É isso aí. Quando você falou esse lance das sincronicidades, né, Daniel? E também dos insights, né? Os insights que a gente tem. Eu considero os insights peças de quebra-cabeça que elas se conectam, só que de maneira tanto inconsciente como imprevisível. Imprevisível assim, né? A gente não está planejando, está esperando ter aquela conclusão. De repente você vê aquela propaganda na esquina, né? E de repente Exato. aquela parte inconsciente do seu cérebro que está pensando sobre um problema, ela vê aquilo e pá, de repente ela junta o quebra-cabeça. O que Uma eu estava resolução. falando sobre o início do ano de 2020, sobre o sentimento de solidão, sobre o sentimento de incerteza, sobre o sentimento de medo, né, de ansiedade sobre o que estava por vir, todo mundo começando a ficar recluso, Ficou os evidente. trabalhos fechando, os teatros fechando, né, no caso da gente que é artista, e tudo mais. E a sincronia de temas, quando você falou sobre o seu sonho lúcido, né? Sim? Sobre o sonho lúcido que Opa, você desculpa. teve, que o seu mentor dizia, para simplesmente olhar para a luz do sol e tudo mais. Isso me leva a convidar as pessoas e a você a escutar uma canção, Boa. Eu ia elogiar a sua camisa, eu que é achei muito a, bonita. que é a primeira, que é a primeira que a gente vai apresentar hoje. O Daniel também vai cantar, não é surpresa. Ele também vai Oh, apresentar. E essa música foi exatamente, precisamente nesse contexto que eu compus essa música, ou que eu recebi, ou que eu transcrevi, ou como diz um amigo, foi psicofonada. Fala, Doug, tudo bem? E, veio dessa e ela conexão. tava, só que em fevereiro, né, fevereiro e março, ninguém estava falando nada sobre isso, o aprofundamento sobre até o cenário que a gente tem hoje, ele era completamente instável e completamente suspenso e imprevisível. Então ela ficou só na parte da tentativa de conexão com alguma coisa, né? A tentativa de compreender alguma coisa, de meditar e de buscar informações e tudo mais, e também com a sensibilidade
com a tentativa de uma sensibilidade artística, de colocar isso em palavras. E aí, fazendo um gancho com o que você falou sobre o seu sonho lúcido, né? Eu achei que as temáticas, elas se conectam de maneira muito, muito plausível, porque foi mais ou menos nessa perspectiva aí que eu registrei. Inclusive, eu estava sem equipamento na época, eu registrei com celular, junto com a Itaúna, Sincronicidades. usando o guarda-roupa como se ele fosse é, como para ele tratar o áudio, para ele tratar o reverb da gravação, que foi criada, ou que veio para esse mundo, a Trilha do Sol. Busquei a companheira solidão para tentar encontrar minha paz. Um sentimento de não pertencer quando o escuro parece demais. Sei que é tanta dor que quase sempre falta fé e é difícil ouvir, mas ali existe a canção. Surge iluminando todos os meus caminhos, porque a melodia veio aqui me dizer pra cantar e viver. Trilha do sol, toda luz vem de dentro de nós. Então, olha pro sol, a canção diz que não estamos sós. Busquei a companheira solidão pra tentar encontrar minha paz. Um sentimento de não. Existe a canção. Surge iluminando todos os meus caminhos. Toda luz vem de dentro de nós. Então, olha pro sol. A canção diz que não estamos sós. Olha pro sol, olha pro sol. Muito bonito. Deu pra ouvir direitinho aí, gente? A Bianca disse que tá travando muito. Que linda canção, Trilha do Sol. Ela, inclusive, foi ela que coloquei no stories do pôr do sol. Né? Até eu falei com o Leandro, gente, que eu precisava. Foi! Eu falei com o Leandro, gente, que eu precisava de uma trilha sonora, assim, pra uma foto de um pôr do sol muito bonito. E aí eu não postava essa foto porque não tinha essa trilha sonora. Aí quando eu ouvi a música do Leandro, foi feito para essa foto. E aí coloquei lá. E é a foto do sonho? Oi? Foi o pôr do sol do sonho? Não, foi um pôr do sol de uma fotografia. Precisava de uma trilha sonora e legal, veio. Eu lembro quando você... Leandro travando. Eu tô travando. Travando aí? Ah, meu Deus, e agora o que eu faço? Voltamos. Tudo bem. Falha de percurso. Falha de frequência. Estamos de volta. Talvez isso signifique que a gente tenha que estender a live. Oi, estamos de volta novamente.
Oi, Voltei, estamos de poxa, volta. travou. Estamos de volta ao vivo. Depois que eu lembrei, Dan, às vezes não é nem só a conexão, é porque no domingo, esse horário das 6 e das 7 é o horário que tem mais lives. Ah, horário de pico, é verdade. É verdade. É, Mas então a gente tá tendo bastante concorrência aí de conexão. transfere. Aham. Não, mas agora tá legal, tá dando pra ouvir direitinho aí, pessoal. Tá dando pra ouvir direitinho aí? Tá tudo certo? Eu já salvei a primeira parte da live e deixei ela disponível no feed. Aham. Ah, excelente. Então, você tava mandando uma música aí? Como é que é? E Perdi aí, um vamos ouvir pedacinho uma da sua? live. Ou Bora, ainda não é o bora, momento? vamos sim. É Fala, muito Brandon, boa excelente. noite. Beleza, Boa e você? noite, Drica. Boa noite, pessoal. Tá voltando aí. Sim, sim. Ó, essa música que queria apresentar agora, ela As pessoas veio. estão voltando. Então, Sim, esperar um mas pouquinho. onde estávamos mesmo? Enquanto as pessoas continuam entrando? Sim, tá voltando. As pessoas estão Pois voltando, que é. acabou de cair. Espera Onde o a gente tinha pessoal parado mesmo? voltar um pouquinho. A gente estava falando sobre essas conexões todas, que inclusive a música nos proporciona. Ah, porque, assim, Total. é, né? Total. E tem uma coisa que eu fico pensando, né? Já a música. Espero o pessoal ir chegando aí que a live caiu, pessoal. Essas coisas que a gente estava Sim. conversando sobre vibrações, sobre o mundo natural, sobre conexão com o espiritual, com quem você acredite, né, que seja aquilo que te faz bem, a gente distorce um pouco, acredito eu, sobre o que é natural e o que Essa, não é natural, o que é espiritual, o que não é. só Oi? respondendo o Brandon, que eu acho que vai ser uma coisa de interesse geral, Dan. Brandon, a primeira parte da live que caiu, ela vai ficar disponível no feed de notícias, você pode assistir depois lá, e a gente segue agora como se fosse a primeira vez. Segue a live, segue a live. Entrou. Então, essa questão do mundo extrafísico, mundo espiritual, conexão, o mundo natural, eu acredito que o nosso corpo, mesmo o corpo físico, também seja um corpo espiritual. Não deixa de ser. E o plano espiritual é um plano natural. Provém da natureza, provém das nossas conexões, nossas vibrações e das vibrações do planeta para conosco. É tudo natural. Ao meu ver, é tudo natural. E que a gente fica pensando, poxa, deve ser algo distante, a espiritualidade, algo distante, e tudo é muito, muito longínquo, mas não, é natural, é palpável, está em nós, né? Sim, com certeza. E é legal o lance da sincronia com a música, Dan, porque a música, como inclusive é uma coisa, como é inclusive um estudo físico, né? E eu falo isso com Sim, alguma propriedade porque antes de entrar para uma faculdade de música, a minha área era física na faculdade. A música ela tem um nível de frequência e de comunicação, né? Que ela é multidimensional. Se alguém quiser ver uma teorização disso nos filmes, assista 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? sai no E espaço. também, qual era o outro? A gente tinha falado do Esqueci. Soul. Mas é o 2001 que no final eles recebem, que no final a Terra recebe uma nave espacial e todo mundo se comunica através de luzes e sons, né? Parará, pá, pá. Não, contatos imediatos de primeiro grau, né? Ah, sim, é verdade. Eu acho que eu vi esse filme, eu era Não é criança. 2001, não. Contatos imediatos de primeiro grau, É esse filme. Que justamente os cientistas que estão no filme, eles teorizam isso, né? Eles teorizam, não, eles falam, eles abordam essa teorização. Então, evidentemente, a música, ela é uma grande forma de comunicação através dos mundos, da dimensão, e também, querendo dizer a mesma coisa, né? Porque eu acredito que você trata a mesma coisa, também uma forma de oração, né?
não é à toa que a música está presente, eu acho que 99,9% das crenças e dos credos religiosos. É terceiro grau, né, Brendo? Acho que é contatos imediatos de terceiro grau. Eu Talvez acho seja que é isso. mesmo, terceiro grau. Tem uma Faz sentido, coisa, porque primeiro grau quando, seria por aqui. tem. Quando tento explicar para mim mesmo o que é a alma, o que é a consciência, o que é tudo isso, eu explico da seguinte forma, sabe? Nós vemos as ondas eletromagnéticas que carregam informações. Essas informações aí que, ao nível que nós estamos acostumados, ela vem em forma de byte, né? De uns e zeros e tal. E quando você condensa essas informações, você pega essas informações e condensa, você tem um resultado. Você tem um resultado para aquilo que foi criado. E o nosso corpo, sendo DNA, sendo matéria, sendo esses processos todos dessa matemática, ele é um corpo de vibração. Ele é um corpo que no seu íntimo, lá nos átomos, ele está vibrando. Né? Os nossos pensamentos, não pensem que ele está só aqui, ele está no corpo inteiro. Se você pensa, as suas ondas cerebrais, elas permeiam o seu corpo, elas permeiam o ambiente. Isso é científico. E isso a gente pode ter até como aura, né? Essas ondas eletromagnéticas, Sim. as batidas do coração que se colocam no ambiente como forma de ondas eletromagnéticas, isso é aura. Né? Quando eu penso em explicar o que é espírito para mim, eu coloco dessa forma. Somos ondas eletromagnéticas aglutinadas para parecer um corpinho, que seria um corpo espiritual. Então é um corpo de ciência, é um corpo natural, portanto natural. É dessa forma. Vamos de música? Vamos. Conta pra gente que música é, por que ela veio, como ela Massa. veio. Ela veio. Interessante, a gente está aqui falando sobre sincronicidade, sobre tantas coisas. A sua música, o Pôr do Sol, a minha experiência. E essa música tem muito a ver com a forma como você também recebeu a sua. Uma forma quase que mediúnica, digamos assim, de conexão conosco mesmo e com a espiritualidade. Eu trabalhava num restaurante e eu estava muito infeliz lá. Eu estava me vendendo para o sistema, digamos assim, trabalhando, e eu precisei daquilo, como muitos precisam, às vezes fazendo o que não gosta, muitas vezes fazendo o que não gosta. O ideal seria que fizéssemos o que gostamos, o que nos sentimos felizes, né? O que nos faça feliz. Mas eu estava fazendo algo que não me sentia feliz. E aí eu comecei a olhar pela janela da minha casa, em um desses momentos difíceis, olhei para a janela e vi um passarinho, e vi uma gotinha de água, e vi um ipê amarelo, e eu, caramba, a natureza quer me dizer alguma coisa. Peguei o violão e comecei a compor, e a natureza que compôs essa música. Veio através das minhas mãos, mas é mérito da natureza. Vamos lá. Antes de começar, tá legal? A gente tá sofrendo instabilidade, pessoal. Então, eu preciso ver se tá legal aqui. Tá dando pra ouvir direitinho? Eu acho, Daniel, que de qualquer maneira vai ficar um pouquinho instável, porque o horário ele tá meio barra agora. Em algum momento vai dar uma Então, travadinha, ótimo. mas vamos tentar Vamos exercitar a lá. condescendência. É isso. Vamos lá. Essa música, inclusive, não tem um nome, pessoal. Fica, inclusive, aí no final da música, vocês podem até sugerir nomes para ela, para a gente conversar sobre isso. Vou colocar aqui. Dá para cá. A rosa surge atrás da montanha, ipês amarelos pintando cinza, gotinhas de água rasgando a rotina, e o bem te viu. Sorte a dele que você está em amor. Luz do mundo, paz e imensidão. Bilhões de estrelas se aglutinam na razão. E você aí, esperando uma solução. Ela não vai chegar, ela está em você.
Todas as respostas estão em você. E o todo está em tudo que há. Então vire a mesa, saia da tristeza e venha amar. Então vire a mesa, saia da tristeza e venha amar. Então vire a mesa, saia da tristeza e venha amar. Aê! Yeah. Massa, massa. Show. Ela nasceu disso. Essa questão de eu colocar que bilhões de estrelas se aglutinam na razão são os neurônios. Na hora eu fiquei imaginando, sabe, as conexões cerebrais, bilhões de estrelas explodindo na nossa cabeça, o universo inteiro dentro de nós. E aí se aglutina na razão, se aglutina no sentimento e faz que sejamos quem somos. Isso é muito legal, cara. Muito boa a música. Tem que produzir, tem que colocar nos streamings. Pois é, quem sabe um dia. Sim, legal porque... Pode colocar. Não, pode falar. Eu vou mudar de tópico. Não, eu só ia elogiar a sua camisa, achei linda. Obrigado. Sim, sugestão de nome. Leia Então, o que tá lendo, não tô conseguindo ler aqui. O Brandon Rafael, ele deu uma sugestão de nome, Epifania. Epifania. Boa. Porque eu tava pensando em nomes relacionados à letra da música, mas um nome que se... Boa. Vou lembrar. O lance da Bilhões de Estrelas, né? Eu lembrei também sobre o Contato, aquele filme também baseado no livro também do Carl Sagan, né? Carl Sagan é demais. Que ele fala em um momento do filme e do livro, né? Sobre o fato da existência e da comunicação da gente com outros planetas. E o fato que a gente tem, por exemplo, assim, são bilhões de estrelas, né? Bilhões de galáxias. São bilhões de sistemas no universo, né? Se pelo menos cada estrela tiver um planeta como a Terra, né? Ainda assim, vão ser bilhões de planetas. E bilhões de possibilidades de conexão com outras culturas, ou com outras consciências, ou com outros seres, etc., né? E eu só falo isso, que parece que tá fugindo do tema, mas não está. Porque muitas vezes a gente traz a questão existencial daquilo que a gente falou, que você falou da gota d'água no oceano, né? Traz a questão existencial para, se é muito amplo ou se é muito difícil de compreender, de alcançar, então eu prefiro nem entrar nessa vertente e prefiro nem falar sobre isso, porque é uma coisa que a minha compreensão inalcançável para a minha compreensão. E isso, na verdade, novamente eu digo, é muito equivocado. Oi, Cida, boa noite, beijão. Quanto mais a gente busca esse processo de compreender os símbolos, eu acho que para quem está buscando esse tipo de ensinamento, esse tipo de consciência, esse tipo de conexão com o que quer que seja, novamente, o seu mundo espiritual, eu acho que um dos primeiros passos é compreender os símbolos. Se você começa a compreender e a buscar e a destrinchar os símbolos, fatalmente você entra num processo de comunicação com isso aí que você busca, seja lá o que for, e que tange o nosso destino para se alinhar com a evolução do planeta, né? E o desenvolvimento do planeta e
e a consciência da unidade e etc. Boa. Diálogos interplanetários. Eu gostei muito dessa série, Leandro. Eu gostei de verdade. Eu acho que ela vai Boa muito noite, longe. linda. Vai, tem que, Boa tem que, noite, tem que linda. ir, cara. A gente faremos isso. Sempre com música e sempre com bate-papo. Quanto tempo temos? Dá tempo de falar alguma coisa? Na verdade, eu acho que a gente tem uns. Agora, como a live caiu, a gente tem bastante tempo, mas eu acredito que uns 15 minutos Uns 15 minutos, né? é Legal. disponível. Então, trazendo isso que você colocou, sobre esses diálogos poderem, às vezes, serem compreendidos como algo muito distante, coisas que é viagem, a gente pode trazer isso para aqui, para o nosso tempo, para o nosso momento, que é essa questão da viagem para Marte, que nós estamos falando agora. Nós já estamos querendo colonizar outros mundos, né? Isso já está acontecendo. O Elon Musk ali com a SpaceX, a NASA, isso já está acontecendo. Só que nós somos crianças, olha, é como eu penso, galera, é como eu penso. Nós somos crianças aqui na Terra, num parquinho de diversões lindo, em vez de brincar no parquinho, a gente está quebrando ele, sabe? A gente está deixando ele sem pintar, não está dando vida ao parquinho, está só quebrando o parquinho, e aí? E não está brincando, não está se divertindo. E aí queremos colonizar outro planeta, Marte no caso, será? Eu quero muito que isso aconteça, mas eu quero que isso aconteça de uma forma positiva, né? Então, espero que quando cheguemos a Marte, que seja com a consciência e com a consciência próspera, que seja com a consciência de compreender as pessoas, observar o que estamos fazendo aqui na Terra, o que estamos fazendo com a nossa população, não só com o planeta, mas com as pessoas. Caramba, a gente tem tanto recurso aqui, falta tanta coisa para tanta gente, não é? E Sim, espero que isso não se demais. repita em Marte. Espero que isso não se repita em Marte. O que você acha sobre essa questão de Marte? Irmos para Marte, deixando nosso parquinho aqui todo quebrado. Exatamente. Para quem está chegando agora de alguma forma, ou para quem está assistindo o vídeo somente agora, né? Porque esse vídeo, como ele vai online, então ocasionalmente vai ter gente que vai acessar esse vídeo no momento posterior, né? Não ao vivo. Ele já vai estar disponível gravado. Diálogos interplanetários é um nome alegórico para a gente falar sobre as questões que tangem esse assunto da conexão e da comunicação com o mundo espiritual, né? E da compreensão, principalmente, de todos esses processos e de todos os elementos, de todos os símbolos que dizem respeito a esse processo de transição que o nosso planeta está passando, e cada vez mais uma transição visível, perceptível. Muitas vezes, como a gente falou, como a gente abordou na primeira parte da live, no primeiro vídeo, através de um caminho mais complicado, de um caminho mais difícil, de um caminho da dor, né? Como, por exemplo, como estamos enfrentando uma pandemia. Estamos enfrentando a pandemia escolhendo esses caminhos mais difíceis. E tudo isso com o intuito da gente compreender tanto aquelas perguntas clássicas, por que estamos aqui, para onde vamos, né? A que viemos, como também para a gente compreender quais são as técnicas e quais são os processos físicos e conscientes de expansão do nosso pensamento, expansão da nossa consciência, para a gente compreender o que está acontecendo ao nosso redor, à nossa volta, para onde a gente vai, e também quais são as técnicas de desenvolvimento que a gente tem para a evolução do planeta e para, de fato, rolar essa consciência de unidade entre os povos e os seres vivos e os não vivos também. Também vejo dessa forma. O Brendo Rafael falou aqui, falamos de colonizar ou conhecemos nem metade do nosso próprio planeta. É isso a linha mesmo, Brendo. Eu acho que e não conhecemos, na verdade, nem a nós mesmos, né? E nem o planeta. Queremos ir para outro planeta. A gente já faz isso aqui na Terra. A gente monta uma cidade, explora todos os recursos naturais, explora tudo, e depois, olha, tem uma cidade ali que tem bastante petróleo, vamos lá. Aí destrói outra cidade também, né? E todo mundo cria um campo lá e destrói tudo. E toda essa
consciente. Que... Voltou. Bugou geral. Deu aqui também. É aquilo que você falou mesmo. Vai ser a hora, o horário. Ping deve estar alto. Uhum. Sim. Boa. É isso, minha gente. Gostei. Ó, Leandro, eu fico muito Sim. feliz que nós possamos ter esse diálogo, que as pessoas possam participar, porque isso ficou em evidência, né, em 2020, com essas lives, os músicos interagindo com o público, sabe, gigantesco o tempo inteiro em lives. Isso ficou em evidência e vamos usar essas ferramentas justamente em prol da humanidade, de nós mesmos, assistindo lives, fazendo, e é isso que ficou em evidência pra gente agora, uma das coisas, né, uma dessas de tantas coisas, isso E ficou em aproximou, evidência. né, também. Aproximou. Hoje temos ferramentas para modificar. É só, o cara bateu aqui, para modificar tudo. Desculpa, pessoal, deve ter Sim. feito um barulhão aí, né? Temos ferramentas e vamos usá-las muito, 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 de forma consciente, né? Show. De forma consciente. Dan, você preparou alguma outra coisa para apresentar hoje? Ou vai ficar para o próximo Diálogos Interplanetários? Vai ficar para o próximo diálogo. Então eu vou pedir a no próximo permissão para a gente diálogo, encerrar com música. Boa. Sim, no próximo você estava falando? E no próximo diálogo, escolherei o nome da música, vou ler os comentários, ver direitinho, pensar, sentir essa conexão toda que foi o dia de hoje e pensar no nome para a música. O nome da música veio através desse diálogo. Virá através desse diálogo. Massa. É isso. E Massa. mais uma vez, para quem está assistindo, essa live acabou ficando em 2 partes, né? Porque a primeira caiu. Ela vai ficar disponível no meu perfil do Instagram. Ela completa, né? Vou passar pro Daniel também, mas eu acredito que o GTV do Instagram ele não permite mais que 15 minutos. E esse foi um momento introdutório para a gente falar sobre esses assuntos, para a gente abordar essas questões. Se você se interessou, converse com os amigos, converse com os colegas, os parceiros, etc. Comunique que a gente está batendo esse papo. Entre nas redes, né? Daniel _Ciribelli com 2 L's e aqui Leandro C. Singer também, porque a gente sempre vai estar buscando falar sobre esse tipo de assunto. Esse foi o primeiro Diálogos Interplanetários que rolou, mas eu acredito que a gente tem bastante pano para manga para fazer vários outros diálogos interplanetários, né? Inclusive no futuro, se a gente conseguir incluindo convidados, é show. Bom, vamos encerrar com música, então? Bora. Ainda nesse contexto, eu tava em São Paulo e vim para Fortaleza. Vim aqui para onde eu tô agora, que é no sítio, em Pedra Branca. E essa música aqui que eu vou tocar agora, não vou embora ainda não, tem mais uma música. Tem mais. Essa música, ela surgiu justamente sobre um depois da Trilha do Sol, que rolou no primeiro, sobre essa compreensão dos elementos, sobre essa compreensão da conexão. E ela, inclusive, fala, numa outra abordagem, sobre um assunto semelhante da sua, Daniel. Massa, linda. Vamos, então siga a gente vai falar mais. E essa música se chama justamente Inspiração. Certa vez a sabia cantou, toda arte brotará do chão, transformando sempre em melodia a solidão. Me contou que a inspiração virá do abandono ou de um grande amor, se não florescer da alegria, virá da dor.
Hoje compreendo a minha história e entendeste enfim o meu penar. Conta-me tuas penas de memória na capoeira. Dá-me tuas mãos em pensamento, sentimentos pra poder voar. Quero reviver contigo agora. Vem, parceira, sabia, 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 sabia. Muito bom. Ai, Espero você me fez que tenha chorar, dado pra cara. ouvir bem aí. Você me fez chorar. Que é isso? Coisa boa. Espero que É tenha que dado são. pra ouvir direitinho. Deu pra ouvir E é bem. isso, gente. A gente Lindo. se vê nos Parabéns. próximos. E esses vídeos, novamente, essas lives, elas vão estar disponíveis no feed de notícias. E, para quem gostou, compartilhe com os amigos. Este foi Daniel Ciribelli. Eu sou Leandro Cavalcante. Diálogos E a gente se vê. interplanetários. Foi um prazer estar Diálogos aqui. interplanetários. E a gente se vê no próximo. Foi um Valeu, prazer. pessoal. Foi um prazer todo mundo, Leandro. Bom Valeu. Valeu, domingo pessoal. e boa semana para todos.